Vamos lá, questão 8. Bom, nessa questão, a gente tem que explicar se a reta é crescente ou decrescente. A gente tem que calcular o zero de cada uma dessas equações e esboçar o gráfico. Então, vamos lá. Como é que a gente sabe se a reta é crescente ou é decrescente? A gente sabe analisando o coeficiente angular de cada uma das equações. Para quem não sabe, né, o coeficiente angular é o A da função do primeiro grau. Eu vou esboçar matematicamente. Y é igual... Está muito grande essa ponta, né, galera? Agora está muito pequeno. Pronto. Y é igual a x mais b. Então, esse A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. O A vai estar sempre junto ao B, seja ele explícito ou não, né? Como assim, Victor, explícito ou não? Vou explicar para vocês. Ó, vejamos essa questão, essa letra A. F de x é igual a x. Lembra que eu falei para vocês que o A está sempre junto ao x? Sim, mas cadê o A aí? Não está explícito, né? Está implícito. Quando o A não aparece, a gente convenciona que ele é igual a 1, certo? Porque x é a mesma coisa de 1 vezes x, tudo bem? Então, o A dessa equação é igual a 1 positivo. Se é positivo, a reta é crescente. Eu vou colocar um C de crescente. Letra B. Menos 2x menos 1. O A é menos 2. O A é negativo. Se o A é negativo, a reta é decrescente. Facinho. Menos x mais 1, novamente. O A não está explícito, mas a gente convenciona que é 1, né? Então, vai ficar menos 1 vezes x. Então, o A é negativo. Se o A é negativo, a reta é decrescente. E em D, né, na letra D, o A é 1 sobre 2. Se o A é 1 sobre 2, por mais que ele seja menor do que 1, ele ainda é positivo. Então, se ele é positivo, a reta é crescente. Agora, pediu para a gente calcular o zero. Bom, o que é o zero de uma equação do primeiro grau? O zero de uma equação do primeiro grau nada mais é em que o ponto, nada mais é do que o ponto em que a reta corta o eixo x. Em outras palavras, é o ponto em x em que o y é igual a zero. Porque vejam bem, ó, se a reta corta o eixo x nesse ponto aqui, o y é igual a zero. Se ela corta nesse ponto, o y é igual a zero. Se ela corta assim, o y é igual a zero. Então, a raiz, né, o zero de uma função do primeiro grau, é o ponto em que a reta corta o eixo x. Ou seja, é o ponto em que o y é igual a zero. Espero que todos tenham entendido. Agora a gente vai calcular qual é esse zero. Para calcularmos, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, né? X é igual a menos b sobre a. Não, melhor, eu vou explicar para vocês como chegar nessa fórmula. Lembram que a equação geral do primeiro grau é dada por y é igual a x mais b? E lembram que eu falei que o zero é o ponto em x em que o y é igual a zero? Então, a gente vai colocar o y como sendo zero. Então, zero é igual a vezes x mais b. Logo, menos b é igual a vezes x. X é igual a menos b sobre a. Está demonstrado, né, como é que a gente encontra o zero dessa equação do primeiro grau. Agora é só a gente fazer substituição de valores, galera. O b nessa função, nessa primeira equação aqui da letra A, é igual a zero. Por que eu sei que o b é igual a zero? Porque ele não está explícito, né? Se ele não está explícito, a gente deduz que o b é igual a zero. Então, menos zero dividido por 1 é igual a zero. Logo, a raiz, o zero, né, dessa primeira equação é igual a zero. Zero igual a zero. Ó. Eu vou colocar raiz, né, porque para não colocar zero. Raiz é igual a zero.
Nessa segunda equação, menos b sobre a. Então, o b aqui é menos 1. Ele vai ficar menos 1. Menos e menos dá mais. Logo, vai ficar 1 sobre o a. O a é menos 2, então vai ficar 1 sobre menos 2. Logo, vai ficar menos 1 sobre 2. A raiz, então, será... Deixa eu escrever. Raiz será menos 1 sobre 2. Na letra C, a raiz será, né? Vou colocar x, né? A raiz será b sobre a. Então será 1, ou menos b sobre a, perdão. Então será menos 1 sobre menos 1. Menos 1 sobre menos 1 é igual a 1. Então a raiz será 1 positivo. Vamos colocar aqui, raiz igual a 1 positivo. E na letra C, a raiz será o quê? X é igual a menos b sobre a. O b é 1 positivo, então vai ficar menos 1. E o a é 1 sobre 2. Reescrevendo, né, reestruturando, então será... é a mesma coisa a gente multiplicar por 2 aqui. Logo a raiz será menos 2. Tá? Vou colocar aqui a raiz como sendo menos 2. Então, a gente tem todas as raízes. Falta agora só esboçar o gráfico de cada uma dessas funções. Para a gente esboçar o gráfico de cada uma dessas funções, basta a gente ter 2 pontos nesse gráfico. Quais são esses pontos? Bom, basta a gente ter onde a reta corta o eixo x e onde a reta corta o eixo y. Acabou. Tá? Com esses 2 pontos, a gente já consegue esboçar de forma compreensível como será o gráfico de cada uma dessas equações da reta. Então, na primeira equação, o x é igual a 0. Né? Aí a gente vai substituindo valores, por exemplo, y é igual a x. Show. Qual é o ponto em que a reta vai cortar o eixo x? O ponto em que a reta corta o eixo x, o y é igual a 0. Então, 0, a gente vai substituir aqui, é igual a x. Então, x é igual a 0. Né? Logo, a gente vai marcar aqui onde corta o eixo x. Né? E onde corta o eixo y? Novamente, a gente vai fazer outra substituição de valores. Y é igual a x. Então, quando o x for igual a 0, qual vai ser o y? Quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a 0 também. Então, a gente sabe que essa equação ela é dessa forma aqui, né? Quando o x for igual a 1, o y vai ser igual a 1. Quando o x for igual a 2, o y vai ser igual a 2. E assim sucessivamente. Compreendido, galera? Agora a gente vai para o segundo gráfico. Vamos lá. Menos 2x menos 1. Novamente, vamos colocar a equaçãozinha aqui. Y é igual a menos 2x menos 1. Certo? Agora eu quero saber qual é o ponto em x que o y é igual a 0. Fazer a substituição, né? Y é igual a 0, menos 2x menos 1. Vai ficar 1 é igual a menos 2x. X é igual a menos 1 sobre 2. Vejam que esse valor aqui deu igual à raiz que a gente calculou anteriormente. Então, no x igual a menos 1 sobre 2, a reta vai cortar o eixo x. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, galera. Menos 1 sobre 2. Agora, qual é o ponto em y em que a reta vai cortar o eixo y? Basta também a gente fazer substituição. Né? Vou colocar onde, Jesus? Vou descer um pouco aqui. Pronto, acho que vai dar aqui. Talvez dê. Y, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Y é igual... no caso, o y, a gente quer descobrir qual é o y, né, para um x igual a 0. Então vai ficar menos 2 vezes 0, menos 1. Menos 2 vezes 0 é 0.
Então, y é igual a menos 1. Pronto, a gente já tem o valor de y que a reta vai cortar o eixo y. Vai ser no ponto menos 1. Agora a gente pode traçar uma reta, tá, galera? Ó, tracei minha reta. Próximo gráfico. Novamente, o mesmo esquema. Equação da reta. Qual é a equação da reta? Y é igual a menos x mais 1. Qual é o ponto em x que o y vai ser igual a 0? Onde é que a reta vai cortar o eixo x? Substituir valores. Menos x mais 1. Logo, x é igual a 1. Né? A raiz vai ser igual a 1. A gente vai aqui e marca no gráfico 1. Agora, qual é o ponto em x ou em y que o x é igual a 0? Substituição de valores. Eita, pronto. Y é igual a menos 0 mais 1. Y é igual a 1. Então, no y igual a 1, a reta vai cortar. Né? Cadê? Aqui, pronto. A reta vai cortar o eixo y. Agora é só desenhar a reta, galera. Sabendo que a reta é decrescente, né? Como é que eu sei? Olhando para o coeficiente angular, então a reta vai ter esse formato. E por último, mas não menos importante, a gente vai esboçar a reta do eixo da letra D. Então a letra D terá a seguinte equação: y é igual a x sobre 2 mais 1. Qual é o ponto em x que o y é igual a 0? Coloca y é igual a 0, x sobre 2 mais 1. Menos 1 é igual a x sobre 2. Logo, x é igual a menos 2. A gente vai no gráfico e marca menos 2. Agora, qual é o ponto em y que o x é igual a 0? Y é igual a 0 sobre 2 mais 1. Y é igual. 0 sobre 2 é 0, né? Mais 1 vai ficar 1. Então, o ponto em y que o x é igual a 0 é 1. A gente vem aqui e marca 1. A reta é crescente, então a reta vai se comportar dessa forma aqui. Então, a gente já tem um esboço geral de cada uma das retas em cada um dos gráficos. Espero que todos tenham entendido. E próxima questão. Vamos lá, questão 9. Obtenha a equação da reta y é igual a x mais b, que passa pelos pontos 1 e 1 e 2 e 4, né? X igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 4. A equação geral da reta é dada por y igual a x mais b. Então, para descobrirmos qual é a equação da reta para a letra A, basta a gente fazer substituições. O y no primeiro ponto é 1 e o x é 1. Então, 1 é igual a A vezes 1 mais b. E o y no segundo ponto é 4 e o x é igual a 2. Então, 4 é igual a 2x... 4 é igual a 2a mais b. Agora, a gente vai isolar o b em uma das equações e daí, posteriormente, fazer a substituição na outra. Eu vou escolher essa primeira equação. Eu poderia escolher a segunda, tanto faz a ordem, tanto faz qual a equação eu escolha, contanto que eu isole o b. Então, b será igual a 1 menos a. Agora é só fazer a substituição. Né? 4 é igual a 2a mais 1 menos a. Logo, 4 é igual a mais 1. Logo, a é igual a 3. Então, a gente descobriu o valor de a, mas a gente não tem ainda o valor de b. Para descobrirmos o valor de b, basta substituir o a nessa primeira equação que a gente descobriu. Né? Então, b é igual a 1 menos 3. Logo, b é igual a menos 2. Pronto, temos o valor de a e o valor de b. Se nós temos os valores de a e b,
podemos substituir na equação geral e descobrir a equação da reta para a letra A. Então, y é igual a 3 vezes x mais, no caso aqui vai ficar menos, porque o b é negativo, menos 2. Logo, a equação da reta para a letra A é 3x menos 2. Beleza? Vamos para a letra B. Bom, a equação da reta para a letra B, a gente vai fazer um pouco diferente. Por quê? Porque a própria questão já nos forneceu o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular é o A da função afim. Então, o A, para a letra B, o A é igual a 2. Show! Basta nós descobrirmos agora o B. E como é que a gente vai descobrir o B? Novamente, igual à letra A, fazendo substituições. Então, y é igual a x mais b, sendo que o y, a questão me fornece que é igual a 1. O x é igual a menos 2. Então, vai ficar... Sim, e o a a gente já sabe também, que é igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais b. Logo, vai ficar 1 é igual a menos 4 mais b. B é igual a 5. A gente sabe o valor de B, a gente sabe também o valor de A. Basta agora fazermos substituições na equação geral para descobrirmos a equação da reta para a letra B. Então, y, ax mais b, sendo que o A é igual a 2 e o B é igual a 5. A equação da reta, então, será y igual a 2x mais 5. Vamos para a letra C. Então, na C, a questão me fornece os seguintes dados. Tem coeficiente linear igual a menos 3 e passa pelo ponto 3 e 0. Minha gente, presta atenção. Coeficiente linear nada mais é do que o B da função afim. Então, o B é igual a menos 3. A gente tem que descobrir o A, porque descobrindo o A, a gente pode descobrir a equação da reta para a letra C. Para descobrir o A, como é que a gente faz? Substituindo os valores na equação geral, y é igual a x mais b. Y é igual, o y a gente já tem o valor de y, o y é igual a 0. E o x? Bom, o x é igual a 3. E o A? O A a gente não sabe. Então vai ficar A vezes 3 mais b. Quanto é que é o b? O b é igual a menos 3. Então vai ficar A vezes 3 menos 3. Então, 3 é igual a A vezes 3. Logo, A é igual a 1. A gente tem o A, a gente tem o B. Logo, podemos descobrir a equação da reta. Y é igual a 1 vezes x menos 3. Essa é a equação da reta. Espero que todos tenham entendido. E eu vou passar para a próxima. Vamos lá, questão 10. Suponha que o custo de produção em reais de um certo medicamento é descrito pelo gráfico na figura 1. O custo de R$1.000 corresponde à produção de quantos gramas? Primeiramente, eu quero que vocês prestem atenção nos eixos desse gráfico. O eixo Y representa o custo e o eixo X representa a produção. Então, o que a gente vai procurar não é um valor em Y, é um valor em X. Porque a questão quer saber qual é a produção, quantos gramas será a produção para R$1.000 de custo. Já começa aí. Então, para a gente descobrir o valor correspondente de X para um Y igual a 1.000, a gente tem que saber qual é a equação dessa reta. Para descobrirmos a equação da reta, temos que ter o valor de A e o valor de B. Só que, através da análise do gráfico, já podemos deduzir que o B é igual a 100. Por que o B é igual a 100? Porque o B, na função do primeiro grau, é o ponto em Y em que a reta corta. É o ponto em que a reta corta em Y. Então, o B, nessa equação, nesse gráfico, é igual a 100. Falta nós descobrirmos o A. Como é que a gente pode descobrir o A? A gente pode descobrir o A
através da substituição de valores. Então, a equação geral é y igual a x mais b. Vamos pegar um valor de y igual a 200. Então, 200 é igual a A. E o valor de x é quanto? É igual a 50. Mais b. B é igual a 100. Então, a gente pode descobrir agora o valor de A. Como? 100. Só fazendo agora essas peripécias matemáticas, né? 100 é igual a A vezes 50. A é igual a 100 sobre 50. A é igual a 2. Então, a gente tem um valor de A, a gente tem um valor de B. Logo, a gente já pode escrever a equação da reta. Y é igual a 2 vezes x mais 100. Agora, para um y igual a 1000, a gente pode descobrir o valor de x correspondente. 1000 é igual a 2 vezes x mais 100. Né? 900 é igual a 2x. X é igual a 900 dividido por 2. X é igual a 450. Então, a produção em gramas para um custo de R$1.000 é igual a 450 gramas. Questão 11. O salário de uma empresa é de R$60 a cada hora trabalhada, mais um valor fixo de R$1.200. Letra A. Determine a função que descreve o salário em termos da quantidade de horas trabalhadas e esboce seu gráfico. Então, de forma direta, o que é uma função do primeiro grau? Bom, a função do primeiro grau nada mais é do que um valor inicial acrescido x vezes por uma taxa fixa. Eu vou esboçar isso matematicamente para que vocês possam entender. Então, vejam bem. Uma função do primeiro grau é um valor inicial acrescido x vezes por uma taxa fixa. Então, organizando, né, essas variáveis, a gente tem a seguinte configuração. Y é igual a x mais b, que é a função do primeiro grau, certo? Sendo que A representa a taxa fixa, e o B é o valor inicial. Show? Agora, é só a gente substituir os valores que a questão nos forneceu nessa equação geral. A taxa fixa, né, é de R$60 a cada hora. Então, 60 vezes x, né? X representa horas. Mais um valor inicial, né? Um valor fixo de R$1.200. Então, vejam bem, valor fixo é diferente de taxa fixa. Taxa fixa, ela se repete, ela vai sendo adicionada. Valor fixo não, começou com aquilo e aí a taxa fixa foi acrescida a esse valor fixo, né? Então, a função do primeiro grau vai ficar nesse formato, né? Essa é a equação da reta. Y é igual a 60x mais 1.200. Agora, basta a gente esboçar isso graficamente. Para a gente esboçar graficamente, basta a gente ter 2 pontos em uma reta. Você pode colocar 3 pontos, mas com 2 pontos já é suficiente. Quais são esses 2 pontos? Bom, os 2 pontos são o ponto no gráfico em que a reta corta o eixo x e o ponto no gráfico em que a reta corta o eixo y. Então, eu vou esboçar um gráfico aqui. Eita, que reta, viu? É que eu estou fazendo isso ao vivo, galera. Pronto. Esbocei um gráfico. E a gente tem que saber o ponto em x, né, em que a reta vai cruzar. E o ponto em que a reta vai cruzar o eixo y. Vejam bem, o ponto em que a reta vai cruzar o eixo x nada mais é do que o ponto em que o y é igual a zero. Tá vendo? Y é igual a zero, aí a reta vai cruzar em algum ponto no eixo x. Basta a gente substituir na equação geral o y por zero, que a gente vai descobrir em qual ponto do x a reta vai cortar. Então, substituindo, né, a gente tem o seguinte. 0 é igual a 60x mais 1.200. Então, vai ficar menos 1.200
é igual a 60x. Corto, x é igual a menos 120 por 6. Logo, x, cadê? Não tem espaço mais aqui, né? Tá aqui. X é igual a menos 20. Então, no ponto menos 20, a reta vai cortar o eixo x. Pronto. Agora, em qual ponto do eixo y a reta vai cortar o eixo y? Então, fui redundante, né? Como é que a gente vai saber? A gente vai substituir na fórmula o x sendo igual a zero. Porque o x sendo igual a zero, a gente vai descobrir qual é o y correspondente. Porque vejam bem, ó, o x igual a zero, a gente vai ter um ponto no eixo y. Tá vendo? Então, só substituir. Vou colocar aqui do ladinho aqui. Então, o y tem que ser igual a... ou o x tem que ser igual a zero, né? Então, o y é igual a 60 vezes 0 mais 1.200. Logo, o y é igual a 1.200, né? Porque 60 vezes 0 é 0. A gente tem um outro ponto na reta, ou no gráfico. Então, o outro ponto é 1.200. Agora, a gente pode traçar um esboço geral do gráfico, né? Já que a gente sabe que o gráfico vai passar pelos pontos menos 20 e 1.200. Logo, a reta vai se comportar dessa forma. Letra B. Qual o salário obtido em um mês cuja jornada total foi de 120 horas? Então, a jornada total foi de 120 horas. 120 horas representa o quê? O x. Ele quer saber o y. Só substituir, galera. Y é igual a... Deixa eu colocar uma organizadozinha aqui, né? Porque vocês merecem a organização. B. Y é igual a 60 vezes 120 mais 1.200. Y é igual a 60 vezes 120 dá 60 vezes 12 dá 7.200 mais 1.200. É isso mesmo? Você vê 60, Y é igual a 8.400. Então, o salário será de R$ 8.400, tem que colocar a unidade, R$ 8.400, quando em um mês a pessoa tiver uma jornada de trabalho de 120 horas. Agora, letra C. Quantas horas de trabalho são necessárias para se obter um salário de R$ 6.000? Substituição. O Y vai ser 6.000 agora, né? E a gente quer descobrir o X. Então, 60 vezes X mais 1.200. Então, vai ficar 4.800 é igual a 60x. Logo, X é igual a 480 por 6. X é igual a 80. 80 o que, galera? 80 horas. Beleza? Então, em 80 horas de trabalho, o salário será de R$ 6.000. Espero que vocês tenham entendido. E próxima questão. Questão 12. Para cada uma das funções quadráticas abaixo, calcule os zeros, se existirem, encontre o vértice da parábola e explique se a função tem máximo ou mínimo. Determine o conjunto da imagem e esboce o gráfico. Então, a questão pede algumas coisas aqui. Essa questão ela é demorada, mas ela não é complexa, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular os zeros de cada uma dessas funções. Para calcular o zero, a gente tem que ter o delta. E posteriormente, a gente vai precisar desse delta para fazer outras continhas aí. Então, como é que a gente calcula o delta? O delta é calculado por essa fórmula aqui, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, eu já deixei calculado o delta, né? Para agilizar a questão, para que a gente economizar tempo, né? E esses são os deltas de cada uma das funções. A função A deu delta igual a 0, a função B o delta igual a 64, a função da letra C o delta é igual a 1 e a função da letra D o delta é igual a menos 8. E com o delta a gente já pode calcular quais são os zeros de cada uma dessas funções. Lembre-se, os zeros no caso a gente calcula pela fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A.
Então vamos lá. x1, né, e x2 menos b. Quanto é que é o b dessa função a? O b é igual a zero. Então vai ficar menos zero mais ou menos. Quanto é que é delta? Zero, né? Então raiz de zero dividido por 2 vezes a. Aqui o a é igual a 1, né? Então vai ficar 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. Então o x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 0. Ou seja, são duas raízes iguais, né? É a mesma raiz. Vamos lá. B. x1 e x2, né? Menos b. Quanto é que é o b da função da letra b? O b é igual a zero também, tá? O b, lembra, gente, o b é aquele termo que acompanha o x, não o x ao quadrado, só o x. X elevado a 1, tudo bem? Então vai ficar menos zero mais ou menos raiz de delta. Quanto é que é delta? Delta é 64. 64 dividido por 2 vezes a. O a aqui, no caso, é menos 2, tá, gente? Então vai ficar dividido por menos 4. x1 é igual a raiz de 64 é igual a 8, né? Então vai ficar mais 8 dividido por menos 4, mais 8 por menos 4, e o x2 será mais 8 por, perdão, gente, menos 8 por menos 4. Logo, x1 será menos 2 e o x2 será 2, positivo, né? Vou colocar mais 2 aqui. Beleza. Letra C, né? Então vamos lá. x1 e 2. O b é quanto? O b aqui é menos 3, ó, percebam. B é o termo que acompanha o x, né? Então, o que acompanha o x é menos 3. Beleza? Então, vai ficar menos 3, menos 3, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2, né, galera? Então, vai ficar mais 3, mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é igual a 1. Então, vai ficar mais 3, mais ou menos 1, dividido por 2. Né? Então, x1 e x2 será mais 3 mais 1 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Então, x1 vai ser 2. E o x2? Mais 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Show? Beleza. Agora, as raízes da letra D, da função da letra D. O B é quanto aqui? O B é igual a 0. Vai ficar menos 0, mais ou menos. Quanto é que é delta? Delta negativo aqui, né? Raiz de menos 8 dividido por 2A. O A, no caso aqui, é menos 2. Vai ficar menos 4, né? Só que aqui a gente tem uma raiz negativa. Raiz negativa não nos dá um valor real, né? Então, essa raiz aqui, né? Essa solução, ela não existe, tudo bem? Essa solução ela não existe. Não há raiz real para essa função. Então, eu vou colocar aqui, né? x1 e x2 não há raiz real. Show? Por que não há raiz real? Porque a raiz está negativa, tudo bem? Não pode haver raiz negativa. Beleza, galera. A gente já encontrou quais são as raízes, né? Ou seja, a gente encontrou quais são os zeros das funções. E aí, a questão prossegue pedindo para a gente encontrar quais são os vértices das parábolas
e explicar se a função tem máximo ou tem mínimo. Então, vem cá. Já deixei preparado também para você essa questão para encontrar o vértice da parábola. Tá? Quando a gente fala de vértice, a gente está falando de x do vértice e do y do vértice, tudo bem? X do vértice é calculado por essa fórmula, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é calculado por essa fórmula, menos delta sobre 4a. Show? Vamos lá. Qual o x do vértice da função da letra a? O b na letra a, né, é igual a zero. Então vai ficar menos zero. A gente vai colocar na cor respectiva aqui, né? Vai ficar menos zero sobre alguma coisa, que não importa. Por quê? Porque vai ser zero dividido por algo. Zero dividido por algo é zero. Então a resposta aqui, né? O x do vértice é igual a zero. E da letra B, Victor? Quanto é o b da função que está na letra B? O b é igual também a zero. Então vai ficar zero, menos zero dividido por alguma coisa. Menos zero dividido por alguma coisa é igual a zero, né? Então eu não vou nem fazer a continha para economizar tempo. Então x do vértice também é zero. E da letra C, que também é zero? Não. O b da letra C é menos 3, tá? Menos 3. Menos 3 dividido por 2 vezes a. E o a é 1. Então, vai ficar menos 3, né? Então, ou seja, mais 3 dividido por 2. Então, eu coloquei x do vértice, né? Perdão, x do vértice é igual a mais 3 dividido por 2, tá? X do vértice é igual a 1,5. E por último, mas não menos importante, o x do vértice da letra D. Quanto é que é o b da letra D? Não tem b, então x do vértice é igual a zero. Beleza. Agora vamos calcular o y do vértice, galera. O y do vértice. Y do vértice calculado por menos delta sobre 4a. Tá vendo aí porque eu calculei o delta? Porque o delta vai servir aqui também pra gente. Para não ter que calcular novamente e a gente perder mais tempo. Tudo bem? E o delta da função da letra A é zero. Então vai ficar menos zero sobre 4 vezes A. 0 dividido por alguma coisa é zero. Então já vou poupar isso, tempo e colocar zero direto aqui. E o y do vértice da letra B, Victor? Vamos lá, o delta da letra B é 64. Então vai ficar menos 64 dividido por 4 vezes o A. Quanto é o A da função da letra B? O A é menos 2, tudo bem? Menos 2, ó, vejam. Aqui, ó. Então, a gente volta aqui e coloca menos 2. Y do vértice é igual a menos 64 dividido por menos 8. Menos e menos corta, né? O y do vértice, então, será 64 dividido por 8 é igual a 8. Tá, Victor. E o y do vértice, deixa eu só marcar aqui, né, para vocês perceberem quais são os resultados. Y do vértice, x do vértice, x do vértice, x do vértice, x do vértice. Show. O y do vértice da função da letra C. Bom, o delta é igual a 1, então vai ficar menos 1 dividido por 4 vezes A. Quanto é que é o A? O A é igual a 1 também. Então vai ficar menos 1 dividido por 4. Show? Y do vértice, então, será menos 0,25. Beleza. E por último, mas também não menos importante, né? O y do vértice da função da letra D. Eu falo muito, né? Cara, eu falar isso para vocês vai fazer com que vocês prestem mais atenção no que eu estou falando. É um tiro no pé, né? Vou te falar. Enfim, y do vértice é igual a menos... Até me perdi aqui. Ah, tá. Menos delta sobre 4a.
o delta é igual a menos 8, então vai ficar menos 8 menos 8, ou seja, 8 dividido por 4 vezes A. Quanto é que é o A? O A é igual a menos 2, galera, menos 2. Então vai ficar 4 vezes menos 2. Logo, y do vértice será 8 dividido por menos 8, que dá igual a menos 1. Beleza. Agora a gente já tem a informação do y do vértice. A questão quer que a gente quer que a gente explique se a função tem máximo ou tem mínimo. Então, calcular os zeros, deixa eu marcando aqui. Calcular os zeros, check. Encontrar o vértice, check. E explicar se a função tem máximo ou mínimo. Então vamos lá, vamos explicar se a função tem máximo ou mínimo. Victor, como é que eu sei se a função tem máximo ou mínimo? Olhando para o coeficiente angular de cada uma dessas funções, certo? O coeficiente angular é o que acompanha o x ao quadrado. Se o coeficiente angular for positivo, a concavidade é voltada para cima, ó, vem cá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se o A for maior do que zero, né? Ou seja, se o coeficiente angular for positivo, então a concavidade ela é voltada para cima. Se o A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade for voltada para cima, né? O A for maior do que zero, então a parábola tem um mínimo. Se a concavidade for voltada para baixo, a parábola tem um máximo. Basta agora a gente observar, né, nessas funções se elas vão apresentar um máximo ou um mínimo. Então, cadê? Eu me perdi aqui. Pronto, beleza, vamos lá. Aqui, quanto é que é o A dessa primeira função, né, dessa letra A? O A é 1. 1 é maior do que zero. Logo, essa parábola aqui, ela vai apresentar um mínimo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Um mínimo. Show? E essa aqui, Victor? O A é menos 2. Se o A é menos 2, a concavidade é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, ela vai apresentar... Oh, perdão, gente. É menos 2. A concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, então ela vai apresentar um máximo. Show? Aqui, quanto é? É mais 1. Mais 1 significa o quê? Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima apresenta um mínimo. E aqui é menos 2. Menos 2 a concavidade é voltada para baixo. Então, se a concavidade é voltada para baixo, né, apresenta um máximo. Então a gente vai ter mais um checkzinho aqui, ó. Foi quase tudo já. Falta agora só determinar o conjunto da imagem e esboçar o gráfico. Então, antes de determinar o conjunto da imagem, e eu estou vendo aqui que a resolução já está dando 15 minutos, já que eu já adiantei muitas coisas, né? A gente vai esboçar o gráfico, tá, galera? Vamos esboçar o gráfico aqui. Então, vem cá, ó. Para a gente esboçar o gráfico, a gente tem que ter algumas informações. Quais são essas informações? Vou colocar aqui para vocês, ó. Bem aqui, nesse quadradinho que eu vou criar aqui agora. As informações que a gente tem que ter. A gente tem que ter o C, né, da função do segundo grau. Além do C, a gente tem que ter... Deixa eu colocar um asteriscozinho aqui. A gente tem que ter o C. A gente tem que ter as raízes. Show? E a gente tem que ter os vértices. Então, com essas três informações aqui, né? 4, porque os vértices são x do vértice e y do vértice, a gente consegue esboçar de forma detalhada, né, o gráfico da função do segundo grau. Tudo bem? De forma prática, né, também, né? Então, vamos lá. Qual é o C dessa primeira função da letra A? E por que eu estou dizendo que o C é importante para a gente esboçar o gráfico? Porque o C nada mais é do que o ponto em que a parábola corta o eixo Y. Então é muito importante que a gente tenha esse ponto C.
né? No caso da letra A, o C é igual a zero. Então, se o C é igual a zero, significa que a parábola corta o eixo Y no ponto zero. Então, a gente vem aqui e marca. Beleza? A gente vem aí e marca. Tudo bem. As raízes da função da letra A. Quais são as raízes? As raízes são 0 e 0. As raízes são iguais. Então, a gente já marca também aqui as raízes iguais. Ora, Victor, mas e aí? Calma. E os vértices, Victor? Qual é o x do vértice e o y do vértice dessa função do primeiro grau? O x do vértice e o y do vértice é igual a zero também. Então, com isso, a gente pode já esboçar um gráfico, né, só com essas informações. Mas calma aí, Victor, eu não sei como é que esse gráfico vai se comportar, né, nesse plano. Calma aí, que faltou uma informaçãozinha que eu não falei para vocês. Uma outra informação que é muito importante é o A, tá? Por que o A? Na verdade, o A e também o B. Por quê? O A, ele vai me dizer, né, como está a parábola, se a parábola está com a concavidade voltada para cima ou para baixo. E o B vai me informar se a concavidade ela corta o eixo Y na crescente, né? Se o B for positivo, corta subindo. Se o B for negativo, vai cortar o eixo Y descendo. E se o B for igual a zero, vai cortar o eixo Y assim, ó, tá? Na horizontal. Então, são todas informações importantes que vai nos ajudar a esboçar o gráfico de forma detalhada. Então, eu sei que o B dessa primeira função é igual a zero, logo o gráfico vai cortar o eixo Y na horizontal, tudo bem? Reto, na horizontal. Eu sei que o A é positivo. Se o A é positivo, então a concavidade, né, é voltada para baixo. Então o gráfico vai apresentar mais esse formato aqui, mais ou menos, certo? E eu sei que ele vai cortar o eixo Y no ponto zero. Então, de forma geral, o gráfico vai ser mais ou menos... Eita, agora só falta eu saber desenhar. Ai, não consigo, velho. Calma. Cara, é difícil fazer esse negócio. Enfim, dá para vocês entenderem. Vai ser mais ou menos assim. Tudo bem? Vamos lá. Próximo gráfico. Me perdoem a desgraça desse desenho aí, né? Mas o importante é que vocês entendam o conceito. Próximo gráfico, né? Esse aqui é o gráfico da letra A. O gráfico da letra B, Victor. O gráfico da letra B, vamos lá. A gente precisa de quais informações aqui? A gente precisa do C. Tudo bem? A gente precisa do C. Então, o C aqui é quanto? O C é igual a 8, tá? Então, significa que o gráfico vai cortar no ponto 8, no Y. Quais são as raízes dessa função? As raízes a gente encontrou que são menos 2 e mais 2, né, galera? Menos 2 e mais 2. Então, a gente vem aqui. Menos 2 e mais 2. Show de bola. Agora, quais são os vértices dessa parábola? A gente viu que a B, ó, o x do vértice é igual a 0 e o y do vértice é igual a 8, né? Então, a parábola, né, o x do vértice vai informar em qual ponto de x o y vai ser máximo. Show? E por último, né, mas não menos importante, a concavidade, ou seja, a concavidade vai ser voltada para baixo, porque o A aqui é negativo, né? E o B dessa função é igual a quanto? O B é igual a zero. Então, vai cortar na horizontal, assim. Aí a gente já pode postar um gráfico agora. Ó, galera. Vai ser mais ou menos assim. Beleza? Vocês desenham, né, de uma forma melhor, obviamente.
Agora, vamos para o gráfico, esse aqui é o B, o gráfico da função na letra C. Vamos lá, informações importantes. O A é positivo, eu já vou anotando aqui para não ficar subindo e descendo. A maior do que zero. O B e o C, como é que são? O B é negativo, né? O B é menor do que zero e o C é igual a 2. Então, o B é menor do que zero e o C é igual a 2. Show! Vamos lá, C igual a 2, o que significa? Significa que a parábola vai cortar o eixo Y no ponto 2. Beleza? Ok. Quais são as raízes dessa função? As raízes da função são... Perdão, é mais para cima, né? As raízes são 2 e 1. 2 e 1. Beleza. Então, vai ser aqui 1 e vai ser aqui 2. Show. Quais são os vértices dessa parábola? Os vértices a gente calculou também, né? O x do vértice é 1,5 e o y do vértice é 0,25. Então, vejam só. O x do vértice vai ser aqui, né? Aqui é o x do vértice. E o y do vértice é 0,25. Mais ou menos aqui assim. Menos 0,25, né? Então, vai ser mais ou menos aqui. Tá? Menos 0,25. Nossa, como isso aqui tá pequenininho, né, galera? Menos 0,25. Beleza. Agora a gente vai determinar qual é a concavidade da parábola. O A é maior do que zero, então significa que a parábola ela tem essa concavidade. O B é menor do que zero, então significa que a parábola ela vai cortar o eixo Y na decrescente, mais ou menos assim, ó. Certo? E agora é só montar o gráfico, né? É só esboçar o gráfico. Então, gente, me perdoem, por favor, pelo desenho, que vai ser criminoso. Mas o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Tudo bem? X do vértice, o Y do vértice no ponto 0,25. Vamos lá? Tá acabando, galera. Tá acabando. Já são 24 minutos de explicação dessa questão. A D, a gente tem que pegar as informações da função da letra D. O C, o A, o B, os vértices e as raízes. Vamos lá. O A dessa função é menor do que zero. O B é igual a zero e o C é menos 1. Então, volta aqui. O A é menor do que zero. O B é igual a zero e o C é igual a menos 1. Então, a gente vai aonde, galera? Vai no Y aqui, taca ele menos 1 no Y. Agora, a gente vai encontrar o quê? As raízes. Quais foram as raízes dessa função? As raízes, não há raiz real. A gente viu que não há raiz real. Se não há raiz real, a parábola não encosta no eixo X. Presta atenção, não encosta no eixo X. Está acabando. Tá? Beleza. E qual é o x do vértice e o y do vértice? O x do vértice é 0 e o y do vértice é menos 1. Então, a parábola, ela vai... sim, tá. Faltam mais algumas informações, galera. A concavidade, o A é menor do que 0, né? Então, a concavidade é voltada para cima, ou para baixo. O B é igual a 0, então vai cortar o eixo Y na horizontal. E o C é igual a menos 1, a gente já preencheu essa informação. Agora é só esboçar o gráfico. Minha família. Pronto, mais ou menos assim. Mais um check, né, galera? Mais um check. Até eu tô cansado aqui, mas vamos lá. A gente esboçou o gráfico. Agora, falta a gente determinar o conjunto imagem. Tá, o conjunto imagem, né, para a gente determinar o conjunto imagem, a gente tem que ter a concavidade da parábola e a gente tem que ter o y do vértice. Tudo bem? Por quê? Vamos lá, eu vou escrever o conjunto imagem para cada uma dessas funções.
Então, a imagem, né, o conjunto a imagem dessa função da letra A é o quê? É o que o y pertence, né? O y pertence aos números reais, tal que o y, esse y, ele é maior ou igual a zero, ou seja, o conjunto imagem é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui. São os possíveis valores de y. Tá? Então, o valor mínimo de y, né, o mínimo é zero, e pode ser 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Por isso que a gente tem que calcular o y do vértice, porque com o y do vértice a gente sabe qual é o valor mínimo ou o valor máximo. Então, o y é maior ou igual a zero. Beleza. Letra B, Victor, letra B, vamos lá. A imagem é igual. Vamos lá. Y pertence aos reais, tal que o y ele é menor ou igual a 8. Então, o y é menor ou igual a 8. Tá? Então, conjunto imagem são todos os valores de y possíveis menores ou igual a 8. Vamos para B, para C, galera. Conjunto imagem é igual. Y pertence aos reais, né? Y pertence aos reais, tal que o y, ele é o quê? Ele é maior, né? Ele é maior ou igual a menos 0,25. Maior ou igual a menos 0,25. Então, o y são todos, a imagem, né? São todos os valores possíveis de y, sendo que o mínimo é menos 0,25. Show? Fecha, né, o conjunto. E o D, para finalizar essa questão, 30 minutos de resolução. O D é o seguinte, vamos lá, y é igual, a imagem, conjunto imagem, é igual a y pertencendo aos números reais, tal que o y, ele é o que, gente? Ele é menor, né, ou igual a menos 1. Então, menor ou igual a menos 1. E com isso a gente termina essa questão, né? Foram 30 minutos, basicamente, de resolução. Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, vocês podem voltar, né? E ver a parte que vocês encontraram maior dificuldade. E vamos para a próxima questão. Questão 13. Suponha que o custo para produzir um certo produto é dado por essa equação aí, né, do custo, onde x é o número de unidades vendidas por semana. A receita gerada pelas vendas é de R igual a x ao quadrado sobre 4 menos x. Né? E letra A pergunta, qual o intervalo de x para que haja lucro, sabendo que o lucro, né, é a diferença entre a receita e o custo. Então, lucro... Tá, bexiga, deixa eu diminuir essa ponta. Lucro é igual a receita menos o custo. E a receita é dada por x ao quadrado sobre 4 menos x. Então, x ao quadrado dividido por 4 menos x, né, é a receita, menos o custo. O custo é dado por x ao quadrado sobre 2, menos 21x mais 8. Então, x ao quadrado sobre 2, menos 21x mais 8. Show de bola. Agora é só a gente encontrar a equação que descreve o lucro, né? O lucro obtido. Então, o lucro é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2 menos x, aí menos e menos dá mais, vai ficar mais 21x mais 8, ou menos 8, né? Porque menos e mais dá menos, então menos 8. Logo L será
Aqui, para a gente fazer essa subtração, a gente tem que deixar na mesma base. Então, basta multiplicar por 2 em cima e embaixo. O que eu faço em cima e embaixo da minha expressão não altera em nada, porque eu posso simplesmente cortar em cima e cortar embaixo, acabou. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x ao quadrado sobre 4. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 4. Aí mais 20x, né? Porque menos x mais 21x é mais 20x. Menos 8. Então a gente descobriu qual é a equação que descreve o lucro obtido, tá? Por essa empresa aí, ou seja lá o que for. Agora, basta a gente saber qual o intervalo de x que há lucro. Para a gente saber o intervalo de x que há lucro, a gente tem que saber quais são as raízes dessa função do segundo grau. Porque aí a gente vai ver os valores de x, né? Em que a parábola, né? A parábola, ela corta o eixo x. Então, para descobrir quais são as raízes de uma função do segundo grau, se eu falei função do primeiro grau, vocês ignorem, a função do segundo grau. Basta a gente fazer a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é dada por x1, né, e x2, que são as raízes, é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. x1 e x2, então, é igual a menos b. Quanto é menos b? Quanto é o b aqui? b é 20. Então vai ficar menos 20 mais ou menos b ao quadrado. 20 ao quadrado dá quanto? Dá 400. Raiz de 400 menos 4 vezes a. Quanto é a? A é 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 4 vezes c. C é menos 8. Menos e menos dá mais. Mais e menos dá menos. Então, aqui vai ficar 4 dividido por 4, né? Vai ficar 1. E como aqui vai dar mais, então vai ficar 1 vezes menos 8. Ou 1 vezes 8, que dá 8. Logo, nós teremos menos 20 mais ou menos 400 menos 300, teremos 400 menos 8, que dará 392. Dividido por 2 vezes a. O a é menos 1 sobre 4, né, galera? Então vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 4. Logo vai ficar 1 sobre 2. Né? Aqui eu posso cortar 1 e aqui vai ficar 2. Vai ficar menos 1 sobre 2. Deixa eu apagar aqui, porque a gente está sem espaço, né? Cadê? Calma. E tá o tamanho dessa borracha? Que será menos 1 sobre 2. Não é essa cor não. Aqui. Menos 1 sobre 2. Reorganizando isso, a gente terá o seguinte. x1 e x2 será menos 20 mais ou menos raiz de 392, tudo isso, vezes menos 2, tá? Menos 2. Show! Agora basta descobrir qual é o x1 e qual é o x2. Então, x1 é o quê? É menos 20, vamos começar pelo positivo, né? Menos 20 mais 392 vezes 2, ou vezes menos 2. Então, vai dar o quê? Vai dar menos 2 vezes menos 20, mais menos 2 vezes 392. Vou colocar isso matematicamente aqui, calma aí.
Deixa eu apagar, a gente está sem espaço, vou tentar diminuir isso aqui. Pronto. Vamos lá. X1, então, é igual a menos 20. Não, vou começar com 2, né? Menos 2. Menos 2 vezes menos 20 mais 392. Fecha parênteses. E o x2 é igual a menos 2 vezes menos 20 menos raiz de 392. Então, o x1 será igual a 40 menos raiz de 392 e o x2 será 40 mais raiz de 392. Então, esses serão o x1 e o x2. Show? Beleza. A questão segue perguntando, pedindo para a gente determinar quantas unidades devem ser vendidas semanalmente para que o lucro seja máximo. Então é o seguinte, para um lucro, primeiramente, como é que é o esboço geral dessa função do segundo grau, né? Dessa parábola? A gente sabe, olhando para o coeficiente angular, cadê? Aqui. Para o coeficiente angular, que essa parábola ela tem uma concavidade voltada para baixo, certo? Então, o lucro máximo, que é dado pelo eixo y, será o y do vértice. E E as unidades vendidas, né, para que o lucro seja máximo, será o x do vértice. Que será mais ou menos aqui, ó. Então, basta a gente determinar qual é o x do vértice para nós sabermos quantas unidades devem ser vendidas semanalmente para que o lucro seja máximo. Então, vamos lá. O x do vértice, né, como vocês sabem, vou colocar B aqui. X do vértice calculado por menos B sobre 2 vezes A. X do vértice, portanto, é igual. Quanto é que é o B? O B era 20, né? Então vai ficar menos 20 sobre 2 vezes A. O A era 1 sobre 4, menos 1 sobre 4. Novamente, vai ficar menos 20 sobre menos 1 sobre 2. E organizando isso, ficará menos 20 vezes menos 2. Logo, o x do vértice será 40. Certo? 40 o que, Victor? 40 unidades, né, vendidas para que o lucro seja máximo. E assim pergunta, qual é o valor do lucro máximo, sabendo que a receita e o custo estão expressos em centenas de reais? Então, ele quer saber o lucro máximo. O lucro máximo é dado por o y do vértice. Então, o y do vértice é o quê? É dado por menos delta sobre 4 vezes A. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 4A. Logo, o y do vértice é menos B ao quadrado. B é quanto? B é 20, então vai ficar menos 400 menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 1, vai ficar menos 1 sobre 4, né? Porque o A é menos 1 sobre 4. E o C é menos 8. Novamente, menos e menos dá mais. Então aqui vai ficar 4 dividido por 4 dá 1. E como aqui ficou mais, né? Então ficou 8 positivo. Só que aqui tem um menos, então menos mais um 8 positivo fica menos. Logo, o y do vértice é igual a menos 400 menos 8. Eita, perdão. 8 sobre 4A. Deixa eu colocar aqui sobre 4A, gente. O A é menos 1 sobre 4, né? Então vai ficar 4 vezes
menos 1 sobre 4, que vai dar igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Logo, o y do vértice será menos 392 sobre menos 1. Corta menos e menos. O y do vértice será 392. O quê? A unidade que ele deu é em centenas de reais. Se é em centenas de reais, basta nós adicionarmos 2 zeros. Então, ficou R$ 39.200. Esse foi o lucro máximo obtido por essa empresa. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido e qualquer coisa estou à disposição para qualquer eventual dúvida.